What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, vamos falar um pouco sobre a visão do diretor nessas cenas, numa determinada cena. Esta aqui especificamente, que é a cena 2, ok? Vejam, eu já fiz uma massa para tentar entender o que eu vou fazer. Vocês estão vendo que falta aqui o Peugeot, né? Então, o Peugeot ainda não está customizado, ainda não está em condição de ser colocado aqui. Bom, eu vi defeitos técnicos e vi problemas de conceito. Isso aqui a gente teria que, em geral, a gente faz uma primeira abordagem e sai para discutir o que aconteceu aqui. A primeira coisa é um problema técnico, ou seja, esta cena extrapolou a capacidade do nosso sistema aqui porque ela é muito, muito pesada de renda. Inclusive pesada no sentido de processamento. Não é que ela é demorada para processar, ela até é rápida para processar, mas é tanto material, tanto modelo aqui que o computador ele saiu do render com 60 frames, ou seja, está muito pesado. Okay? Ou eu precisaria expandir a memória para trabalhar, alguma coisa assim, ou então fazer o que já me vem à cabeça, que é o seguinte: eu estou vendo muito claramente que os objetos de cena aqui, os objetos que interagem, okay, eles estão muito separados do restante da cena, okay? Então eles poderiam ser separados em layers mesmo para facilitar o cálculo, okay? Talvez até em duas colunas de prédios, ok? Uns mais distantes, um mais próximo, porque eu vejo algumas coisas aqui, como por exemplo, nesse momento aqui, existe um espaço vazio muito grande aqui, que talvez tenha que ser preenchido na base do outro plano de prédios, e não há condição de fazer isso, a menos que você faça com textura lá atrás, né? Coloque um tapume e ponha prédios acesos, etc, etc. A segunda coisa tem a ver com as luzes desses prédios. Eu ainda acho o seguinte: isso é uma coisa que eu vou ter que definir de forma criteriosa, que é o seguinte: esses prédios são importados do Kit Bash e eles têm uma textura inicial. Essa textura deve ser um tile, ou seja, muito desse cálculo pesado está sendo usado, na verdade, para gerar esse tile, não para gerar a arquitetura, porque a arquitetura é muito simples. A arquitetura roda bem, o que não está rodando é a textura. Okay? E esses prédios simplesmente não precisariam de textura, eles podiam ter dois tipos de... Eu vou checar isso, okay? Vou ver se isso simplifica o nosso render. Porque eu não preciso da textura de tijolinho que ele está apresentando, e por ser um tile, pode ser que ela esteja muito multiplicada aqui e exija muito cálculo de cada frame. Okay? Outra coisa diz respeito ao seguinte: eu provavelmente vou ter que ter luzes volumétricas aqui, vou ter que dar uma olhada. Eu baixei algumas referências de como fazer giroflex, né? As luzes de polícia, porque isso se usa muito no Blade Runner, ok? E eu pretendo usá-lo e vamos ver como que a gente vai fazer isso. Então, talvez eu separasse isso, só deixasse esse prédio grandão aqui. Esse prédio grandão, qual a minha intenção? Eu já fiz isso no primeiro Blade Runner, né? O dos prédios que a nave passa entre os prédios, tal, são prédios reais, mas eu reconstruí os prédios para gerar reflexo. Então, talvez de pertinho aqui ela gere um reflexo nesses vidros aqui. Então, eu poderia ter esse vidro reflexivo. Mas imagina colocar esse vidro reflexivo neste cenário inteiro aqui. Eu estou perdido, né? Então, eu preciso entender um pouco da mecânica do render para simplificá-lo. Okay? Bom, outras coisas. Eu percebo aqui este defeitinho aqui, parece que a meia dela está com um problema, eu vejo isso bem claramente. Vejam só, ela está com um problema de peso, ok? Outra coisa é o seguinte: eu não trouxe, a hora que eu nem tinha noção de que iria tentar usar
Helmut, da nossa bonequinha. E então eu trouxe de qualquer jeito, e agora que eu percebi que este tubo aqui, ele tinha dois pontos, dos quais eu devo ter apagado até antes, não foi no momento que eu transferi, mas até antes de trazer eu apaguei provavelmente duas cruzinhas aqui que tinha dois empties, um empty ligava ao osso daqui, o outro ao osso de lá. Então, como vocês estão vendo, vejam, ela está, o objeto não está se movendo, ele está duro, né? Ele não está se movendo com leveza, etc, etc. Então eu vou precisar reconstruir esse negócio. E acho que vou ter que realmente dar uma parada para dar uma estudada em todo esse, assim, que resposta dar para todos esses problemas, ok? Ela também tem um cabelo que vai precisar fazer a simulação novamente, né, o bake novamente, porque não está funcionando. Enfim, e por último vai ser inserido aqui o Peugeot atrás dela, tal, não sei o que lá. Enfim, entre mortos e feridos são todos salvos. Uma coisa que essa cena tem de bom é que ela é uma bonequinha do RP, não é do Rigify, e isso aqui me ajuda muito a deixar ela mais coerente com as demais, ok? Bom, vocês já estão vendo que nós vamos ter muito trabalho pela frente. Conserto dela, a customização da moto, que ainda não está terminada. A moto ainda está indo com elementos que ainda não estão devidamente pintados, etc. Especialmente as luzes ainda não foram bem estudadas aqui, ok? Enfim, bom, mas vocês ficam sabendo que isso aqui é uma primeira massa. Vejam só. E isto faz com que a gente consiga visualizar, começar a visualizar com movimentos as cenas. Isso começa a gerar corpo para a gente entender, gerar dinâmica. Essa dinâmica é muito importante para a gente saber encadear as cenas, o que vai acontecer de uma para outra, quais são os movimentos, como é que, enfim, né? Como é que é a dinâmica que vai acontecer? Bom, vocês ficam sabendo, isso é um descritivo. Vocês vão falar, cara, você não fez nada. Não, eu não fiz nada tecnicamente. Eu estou preparando o projeto para começar a resolver os problemas técnicos dele. O que não vai faltar é problema técnico. Ok? Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.